Amém? Nós temos aí nos bancos os QR Codes para dízimos e ofertas, contribuição da nossa comunidade. Se você quiser fazê-lo, aqui também ao lado do Aleia ali tem um gasofilácio, você pode fazê-lo, você pode contribuir aí nos nossos QR Codes da igreja e fazer as suas contribuições. Amém? Nós vamos orar e nós vamos ouvir a palavra do Senhor. O irmão Denis pode vir aqui já. Teremos o privilégio hoje de ouvir o recado através do Denis e que o Senhor possa abençoá-lo. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelas contribuições dessa comunidade que mantém essa casa em pé, né? É o Senhor, mas o irmão pode contribuir e também vamos orar pela palavra do Senhor. Jesus, muito obrigado por esse tempo. Te agradecemos, ó Deus, pelos visitantes que vieram aqui nesta manhã, que estão conosco em comunidade cristã. Queremos te agradecer pelas contribuições, pelos contribuintes, que a tua graça, Senhor, restaure, renove, dê forças a cada um, e que o Senhor possa abençoá-los, abençoar as suas casas, Senhor. Que o Senhor possa cada dia prosperar a vida de cada um deles. Queremos neste tempo agora pedir a bênção do Senhor sobre a vida do Denis. Coloca sobre ele, Senhor, tua graça ainda maior. Obrigado pelo tempo que ele se preparou para estudar, para transmitir a nós o recado do Senhor nesta manhã. Que ele seja canal de bênção para a sua comunidade, mas que ele possa ser abençoado também por nós que estamos aqui nesta manhã. Usa, Senhor, a vida do Denis. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que você sentir no coração, meu irmão. Melhor assim, né? Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Passou um ano e olha aqui a gente de novo, em pé. Para quem não conhece um pouco a minha jornada aqui na IBVE, tenho 11 anos aqui nessa casa. Desses 11, 5, o Senhor tem me colocado no seminário para servir a nossa igreja, com o apoio da igreja, de todos vocês. E a gente se sente muito, mas muito abraçado pela IBVE. Pelos corredores da nossa igreja, pelas crianças, pelos pastores. E a gente é eternamente grato, porque da forma como a gente chegou aqui com o coração despedaçado, e hoje a gente vê o que Deus tem construído. Então, como forma de gratidão, a minha casa, ela serve ao Senhor, e eu creio que servirá até os últimos dias. E que a nossa igreja seja abençoada pela palavra da verdade, do ensino, da comunhão. E para mim, eternamente grato por tudo aquilo que vocês têm feito por mim, pelas orações, pelo apoio, nas dores, no sofrimento e pela confiança, principalmente pela confiança. E não são votos ainda, né, pastor? Ainda falta mais um aninho ainda. Mas a gente crê que esse ano passa logo. Todo ano que eu venho aqui, eu percebo que eu tenho que fazer a barba, porque cada vez mais cresce mais o cabelo branco. E aí me preocupa, porque eu vejo que o tempo está passando e a gente não quer perder esse tempo. Amém? Hoje meu objetivo principal aqui é fazer você mudar a sua visão sobre igreja. Mudar da forma como já está bom, mas vai ficar melhor. E eu creio que nas orações que a gente já tem feito, Deus ele vai transformar. E a gente vai poder comemorar juntos, celebrar juntos. Tudo aquilo que o Senhor está fazendo ainda irá fazer muito mais. E hoje eu vim aqui divulgar para vocês um pouco do trabalho que a gente tem feito com o ministério dos GCs, grupos de conexão. Eu sei que alguns ouvem por aí, mas ficam na dúvida, não sabem se entram, não sabem o que está acontecendo, para que serve. Outros entram nesses grupos, mas nem começam a frequentar, já com um monte de desculpas, um monte de coisa acontecendo. Nadona, dá uma força aí. E
Para falar um pouquinho desse ministério, ele surgiu mais ou menos há 1 ano e meio atrás com um grupo menor, um grupo de casais. E nesse grupo de casais, Deus foi multiplicando a frequência, foi multiplicando o trabalho, o desejo desses irmãos estarem mais próximos. E a gente foi tendo algumas experiências com essas pessoas. Até o dia que o pastor Lu chegou, convidou e falou: cara, vamos estruturar o ministério dos grupos, pequenos grupos da nossa igreja. Eu falei: cara, estou aqui para servir, estamos aí para trabalhar. E nesse 1 ano e meio, a gente veio estruturando, organizando uma equipe, um grupo para a gente trabalhar e conseguir dar conta de tantas coisas que tem. Parece que é simples, gente, mas não é. Tem muita coisa que é envolvida aí, muita coisa. E primeiro a gente começou com oração. A gente ficou praticamente 1 ano conversando, orando pelo grupo, ministrando algumas mensagens, alguma palavra sobre liderança e deixando com que esses líderes e facilitadores, a gente chama de facilitadores. E por que facilitadores? Porque a ideia é que eles facilitem a sua caminhada com Jesus. São pessoas que estão ali para apontar, direcionar o caminho, não para atrapalhar. Não para serem adoradas, para serem reconhecidas por pessoas, nada disso. Simplesmente para facilitar a tua rota, a sua jornada com Jesus. E depois disso que a gente começou a estruturar e ter umas fotinhas de algumas pessoas, eu e a Má, tem a Kelly, o Edson, nós temos, estou tentando enxergar ali, tá? Acho que é mais fácil aqui, né? Mais fácil, desculpa. A Karen, o Renê, temos também, cadê aqui? Pietro, a Aninha, a Lili, o Rodrigão, o Elvis, a Simone, o Agnaldo e a Elma. São pessoas conhecidas já no nosso meio. E a gente tem uma rede de apoio aí, a gente tem a Ione, que está ajudando aí na parte dos treinamentos que a gente precisa fazer, já fizemos um. Nós temos o Lucas, pastor Lucas, que está apoiando na parte de ensino, e aí eu vou explicar um pouquinho mais como que está funcionando isso daí. E pelo Lucas tem uma equipe, tá? Inclusive, nosso amigo e irmão Alexandre faz parte dessa equipe. E o pastor Lu, né? Não está aqui, mas obviamente, né? Os pastores apoiam todo o trabalho que a gente vem fazendo, o acompanhamento, as reuniões. E temos também a equipe do Geração Z, né? São as pessoas, que eu não sei ainda muito bem, né? Tem umas pessoas, eles estão se ajudando, tem bastante gente se ajudando, mas eles estão realizando também, seguindo a mesma ideia, né? Se reunindo com a faixa etária mais ou menos de 11 até 13 anos de idade. E também faz parte da nossa rede de apoio. Bom, e como funciona isso daí, tá? A gente trabalha praticamente com 2 modalidades dentro desses grupos. A gente se reúne uma vez por mês, olha só, uma vez por mês. Tem igreja aí que força o camarada aí praticamente toda semana, tá ligando toda semana, puxando a orelha, falando que você vai para o inferno se você faltar. E aqui na nossa igreja a gente tem sido ponderado. A gente quer uma vez por mês, mas a gente também quer uma frequência 100%. Porque não faz sentido, né? A gente tem todo um trabalho, separa um dia, com agenda, com calendário, com divulgação, e as pessoas não comparecerem. E assim, grupo de conexão não tem obra se não tiver pessoas. Porque é feito de pessoas. A gente não está construindo prédios, construindo carro, construindo casa, nada. A gente está construindo uma ponte de relacionamentos. E para isso precisa de pessoas. E dentro dessas 2 modalidades a gente tem um mês evento e o outro mês devocional. E as temáticas das devocionais, elas são um pouco mais específicas do que a gente trabalha dentro da igreja com a área de ensino. A gente trabalha com assuntos mais práticos, que vão ajudar você a ter um pouco mais de autonomia na sua fé. Além de lapidar a forma como você crê sobre Jesus, como você, no seu dia a dia, você pode se relacionar melhor com as pessoas, como ponte de evangelismo e como uma ajuda mútua entre o corpo de Cristo. Até aí está tranquilo? O livro que a gente vem trabalhando, ele fala práticas devocionais, e lá a gente tem 18 temas que a gente quer trabalhar até 2026, tá?
A gente já trabalhou praticamente 4. Só para você ter ideia, prática da introspecção, prática do discernimento, prática do equilíbrio, prática do exercício da vontade. E como acontecem essas devocionais? A gente prepara um conteúdo de vídeo e áudio, a gente envia nesses grupos do WhatsApp, as pessoas ouvem, refletem, meditam sobre aquele assunto durante a semana, para que no dia do encontro elas apliquem ou elas então compartilhem um pouco da sua experiência, da sua jornada de vida com base naquilo que ela crê. E ali a gente tem uma maturidade, gente, assim, que a gente desenvolve coisas que normalmente é difícil a gente desenvolver somente a gente abrindo um livro numa sala de aula. É totalmente diferente. É prático. Tem gente que reclama, né? Puxa, muito teórico, muito não sei o quê, tal. Cara, a gente segue de uma forma prática. Não quer dizer que toda igreja e todo assunto, tudo tem que ser dessa forma. Não é. Para cada assunto, às vezes, tem uma complexidade, uma profundidade diferente. Mas nas células a gente trabalha outros temas, além daqueles que são trabalhados durante as quartas-feiras de estudo na nossa igreja. Bom, depois disso, a gente, um detalhe importante também, nessas devocionais a gente trabalha de uma forma um pouco mais lúdica, com algumas dinâmicas, com perguntas, um pouco mais ou menos parecido às vezes com o Alfa, que faz a gente refletir também. E a caminhada cristã, ela é uma caminhada de reflexão, porque você olha para você olha para o outro com a referência de Jesus. E com as fraquezas do outro, a gente torna um pouco mais paciente. Não aquela pessoa que vai julgar, que vai tacar pedra, que vai expulsar. Mas a gente olha para o outro com um olhar de fraqueza, no sentido de, cara, estou junto com você. Será que isso é possível fazer no dia a dia aqui no domingo? Aliás, dia a dia não, né? Só no domingo? É impossível. É impossível, é muito superficial. Aqui é oi, tudo bem? Graça e paz, bom dia, e aí, irmão, beleza? Mas e aí, como é que fica a vida das pessoas durante a semana? Como é que fica quando a gente tem algum problema, uma necessidade? Tem necessidades que são imediatas. Como é que a gente alcança a informação? Então, esses grupos, eles têm facilitado muito, inclusive, a comunicação da nossa igreja, dos trabalhos que está acontecendo, muitas vezes das tragédias, dos cuidados que a gente tem que ter. E para isso precisa de participante. E qual que é a função desse participante? Ou melhor, eu vou mudar essa palavra, tá? Eu fiquei pensando muito, eu falei, qual que é a função desse discípulo? Eu acho que é a melhor palavra para a gente alcançar a nossa mente, para conseguir gerir essa informação e entender quem realmente eu sou. Então, qual que é a atitude desse discípulo? Comprometimento espontâneo, comparecimento, a confiança com a pessoa que vai estar à frente dele. E olha, eu te falo, gente, a gente é muito criterioso, tá? A respeito da liderança na nossa igreja. Nós somos muito criteriosos. E eu creio que todas essas pessoas que eu mencionei aqui, cada uma delas, estão capacitadas pelo Espírito para cuidar de vidas. Porque para cuidar de vidas precisa amar pessoas, não tem como. E logo aparece. O cara que não gosta de cuidar de gente, logo aparece. E aí não serve. E a outra função, e uma coisa bem legal, é quando você contribui com os seus dons e os seus talentos nesses grupos. Tem muita gente com potencial nessa igreja, mas muita gente. Parece que a gente sempre está entre os mesmos aqui na escala. Mas tem gente que fica aí no cantinho e fala, não, eu fui machucado porque eu fiz parte de uma outra igreja, e lá a liderança pisou muito, o pessoal lá era muito opressor, era muito cobrar, enfim, uma série de motivos. E a pessoa fica quietinha, ela não fala. Mas quando ela está na célula e o Espírito vai tocando, aquele irmão vai se soltando um pouco mais, daqui a pouco ele chega em você e fala, irmão, eu estou sentindo vontade que eu preciso tocar. Aí você descobre, cara, você sabe tocar? Sei. Pô, mas aqui a gente com playback, velho, você sabe tocar? Mas eu não queria e tal. A partir dali o cara começa a desenvolver o dom dele. O cara começa a desenvolver o dom da fala, da comunicação,
de pregar a palavra. Eu leio lá minha Bíblia, lá toda semaninha, lá no canto, lá eu sempre separo nos meus textos, faço minhas anotações e tal, e eu posso ter um dia ali, uma palavrinha ali para dar... Cara, é ali onde que desenvolve a liderança. Começa assim, irmão. Daqui a pouco você está aqui, ó. E uma igreja que cresce, ela não cresce em números, ela cresce em dons. A gente começa a ver liderança surgindo, pessoas querendo cuidar de pessoas. Uma igreja que não cresce, vocês podem perceber, começa pela liderança. Não tem líder, ninguém quer liderar, ninguém quer fazer nada. Não, eu não vou cuidar disso não, você é doido, cuidar de pessoas. Cara, você vai sofrer, eu vou falar, vai sofrer mesmo. Mas irmão, vou falar uma coisa, chamado, velho. Quando Deus fala, cara, não tem como. Ele persegue você. Ele persegue você. É como se você encontrasse um outro sentido para a vida, onde você fala, cara, se eu não fizer isso aqui, eu não vou me sentir bem. Eu não vou me sentir em paz com Deus. E aí a gente tem alguns objetivos. Um deles é promover os bons hábitos da nossa fé. E esses hábitos, eles se encontram na prática da autonomia espiritual. A gente amplia a nossa cosmovisão. A gente começa a amadurecer com a igreja. Os gabinetes, pastor, vai diminuir. O bobear não vai nem precisar mais de mesa, a não ser para corrigir as provas, né? Mas vai diminuir. E isso é graça, isso é bom. Graças a Deus, gente, eu posso falar que nessa igreja a gente não tem um pastor mimado, que quer alguém o tempo inteiro lá, a atenção dele como se fosse um pai espiritual. Pelo contrário, isso é um indicador que a igreja não vai tão bem assim. E um outro objetivo que a gente tem é de facilitar a jornada das pessoas com Jesus, que nem eu comentei. E essa jornada faz com que a gente aproveite cada momento junto com essas pessoas. É tão diferente você dar um abraço numa pessoa que você almoçou na semana passada, você fez um rolê com ela, ou às vezes numa situação difícil você foi no hospital orar com ela, você passou com as dificuldades dela, você orou por ela. Gente, é tão diferente. Eu estou olhando aqui para cada rostinho e cada um desses eu não vou falar todos, mas todos sabem o que eu estou falando aqui. Muitos sabem o que eu estou falando aqui. Muitos sabem. A gente consegue nos transformar juntos. À medida que eu consigo ser um pouquinho de você, e você consegue ser um pouquinho de mim, eu te dou essa liberdade. Eu estou aqui para aprender junto com você. Sempre. E aí o nosso orgulho vai se quebrando, vai se quebrantando. A segregação de pessoas vai diminuindo. Às vezes os dogmas morais que são colocados, eles também diminuem. E aí começa a vir uma vida mais transparente, sem hipocrisia. E um terceiro objetivo é a gente criar pontes entre esses relacionamentos. A gente abre esses grupos para que vocês tragam outras pessoas. A coisa mais difícil é saber que tem outras igrejas que machucam pessoas. E a nossa igreja tem recebido muita gente assim. É que o pastor Lu, né? O pastor Lu inclusive já falou isso muitas vezes. E a primeira coisa, quando a gente ouve essas histórias, dá uma dor. Dá uma dor que parece coisas tão básicas. Mas, gente, tem gente maldosa aí fora para tudo quanto é jeito. Vocês não podem imaginar, principalmente dentro de muitas igrejas. Por isso que a gente estuda. Por isso que a gente está lá, senta, aprende com outros pastores, abre a Bíblia, tenta entender o contexto, a profundidade da palavra de Deus, para que cada vez mais flua de mim, flua de nós, da liderança, uma verdade que não é vista aí fora. E aí, isso vira um ponto de atração. Isso brilha. Cara, eu vou naquela igreja porque aqueles pastores são diferentes. Aquela igreja, eu não sei, eu vou lá, os caras me abraçam, o cara desce do púlpito, conversa comigo, vem aqui atrás, ora junto com a equipe, conhece mais ou menos a história, um pouco de cada um aqui. Parece que já é quase a pregação. Eu esqueci de dar um time.
Desculpa. Eu queria passar 2 videozinhos que vai resumir um pouco daquilo que a gente está vivendo. Tava cansado, né, Fábio? Tem mais um. Enquanto isso, Elvis, se desce com a Simone aí? Pode ser? Quando queremos o mesmo lugar e estar com a mesma pessoa. Existem várias razões para estarmos juntos. E uma delas é que somos igreja. Precisamos estar conectados. Olha que legal. Às vezes são atividades tão simples, assim, os locais, às vezes nem é tão diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Serra do Mar, talvez um rolê mais nos parques da região e tal, mas é diferente. Você já fez essa experiência de você ir sozinho em um local e você estar junto com pessoas diferentes? E de você estar conversando e aquele local parece que tem um brilho diferente? Pode ser até do jeito que está. Às vezes o sol não está bonito, o dia não está legal, está frio, mas vocês estão sentados, vocês estão conversando sobre a vida, aí daqui a pouco começa um choro, daqui a pouco começa a falar dos problemas, das bênçãos. E aí eu queria que um dos nossos representantes, os facilitadores, tá? O Elvis e a Simone, falasse um pouquinho da experiência deles vividas como facilitadores, daquilo que eles estão observando. Nada foi combinado, tá, gente? Eles vão falar o que eles estão sentindo no coração deles. Bom dia, meus irmãos, a paz. Nós estamos começando, né, como facilitadores, mas nós, na outra igreja que nós participávamos, a gente tinha muito presente em nós, né, essa questão de comunhão, de poder estar fazendo eventos, de poder estar junto, né, com as famílias. E o Denis falou praticamente tudo aí, né? A gente tem buscado, né, compartilhar com esses irmãos nossas alegrias, nossas dores, né? E momentos fora da igreja fica mais fácil de nós conversarmos, de nós entendermos, de nós nos conhecermos, né?
Então, o que a gente quer dizer para você hoje, você que ainda não faz parte do grupo de conexão, venha fazer parte. Tem o QR Code ali fora, né, também eu vi lá no corredor, né, mas depois pode conversar com o Denis também. E participe. Tem sido momentos muito agradáveis, né? E nós, né, eu, Simone e alguns irmãos, gostamos de aventura. Vocês viram ali na Caminho do Mar, né? E temos ideias aí para novas aventuras. Você que gosta aí. Mas também tem aqueles mais calmos, viu, irmãos? Não precisa, se eu entrar num grupo só vou fazer trilha. Não, calma, tem para tudo. Tem grupo aí para todos os gostos, né? Lógico que para aventura, vem com a gente, né? Vai ser bom. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Mas depois procura o Denis, se você não faz parte de algum grupo, venha fazer parte, que é uma bênção. Fica só o convite para os irmãos. São momentos descontraídos aí que a gente se reúne, que foge bastante da liturgia do culto. E aí são nesses momentos que as conexões vão acontecendo naturalmente, tá? São momentos bem agradáveis. Faça aí sua inscrição e participem com a gente. Obrigado, gente. Não que a liturgia do culto seja ruim, não é isso, tá? São coisas diferentes. Uma coisa complementa outra coisa. Esses grupos de células, eles estão inclusos pessoas que trabalham na nossa igreja em diversas áreas. A gente não está para competir. A gente está aqui para somar e multiplicar. Multiplicar dons, multiplicar virtudes, que é o que a gente vai falar hoje. Na carta de 2 Pedro, gostaria que você abrisse, deixasse ela aberta, tá? Apenas para acompanhamento. Mas quando você tiver um pouquinho mais de tempo lá na sua casa, dá uma lida, uma relida, pensa bem no que a gente comentou, porque esse texto que eu escrevi aí, ele está numa versão, eu gosto de falar uma versão fluida. Então a gente pega os originais, a gente pega as traduções que já existem, e ali a gente monta um texto de uma forma que você consiga entender um pouco mais fácil, principalmente textos que são às vezes um pouco complexos na compreensão, seja no português. Principalmente na Ferreira Almeida, né? Que é mais complicadinho às vezes. Bora lá. Só para lembrar outra coisa, que neles comentaram, tem o QR Code lá no fundo. Eu espero que Deus toque no seu coração e que você participe junto com a gente. Não importa. Agora, se você faz parte, talvez, faz um tempo que você está com a gente, está vindo na igreja, você está conhecendo e tal, mas se você sentir vontade, cara, se cadastra lá. Vem participar com a gente, vem conhecer um pouquinho melhor na nossa igreja, vem conhecer um pouquinho melhor aquilo que a gente acredita. E a carta de 2 Pedro, de uma forma geral, ela tem uma forte ênfase no juízo de Deus que está por vir. E uma das funções que ela tem no Novo Testamento, ela serve como uma ponte entre os evangelhos e as cartas de Paulo. E Pedro, um pouco antes, né, da morte dele revelada, o texto fala aqui no capítulo 1, do versículo 1 ao 11, tá? Mais ou menos no 14, ele fala sobre a questão que ele foi revelado, que ele já estava para ir embora. E nessa ele teve uma preocupação. A preocupação dele não era deixar sucessor. Não, preciso pôr um cara forte aqui no meu lugar para cuidar dessa galera. Não era isso. A preocupação de Pedro, quando ele começa a falar nessa carta, ele fala como irmão. E principalmente nesse capítulo 1, que a gente vai conversar agora, ele sabia que a única forma que ele poderia proteger as pessoas com quem ele caminhou e com quem ele compartilhou a verdade de Deus, era fazer com que elas desenvolvessem virtudes cristãs. Porque naquela época tinha muitos falsos mestres, né? Que ensinavam muitas coisas erradas, além de tentar influenciar outras pessoas à imoralidade, a vícios, enfim. E aí o apóstolo, ele avisa alguns tipos de perigo que eles corriam. Mas ele tentava animar essas pessoas, fazendo com que elas tivessem uma vida pura e de dedicação a Deus. Ou seja, a obra não para. Então, quando a gente começa, aí eu quero que você acompanhe a leitura, não sei se está tão pequeno ali,
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que receberam conosco uma fé igualmente valiosa, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Assim, pelo poder de Deus, nos tem sido doada constantemente. No original ele usa tem sido doada, essa palavra na gramática ela reforça que, olha, Deus ele está doando, não é só uma vez, é constantemente. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, que tem a ver com as práticas de devoção, através do conhecimento completo daquele que nos convocou para a sua glória e virtude. E a virtude ela tem a ver com a excelência moral de Deus. E com a excelência moral de Deus, a gente consegue alcançar os propósitos de Deus para as nossas vidas e para alcançar outras vidas também, pelas quais nos têm sido doadas de grande valor e notáveis promessas, para que por elas assumisse como participante da natureza divina, escapando da corrupção, dos maus desejos do sistema do mundo. E aqui é uma garantia, meu irmão, que a gente consegue vencer. Porque a partir do momento que a gente tem Jesus na nossa vida, o Espírito ele controla. E esse mesmo Espírito ele faz com que a gente se torne participante da natureza divina. Por isso que brilha tanto, que se torna atraente para as pessoas que não sabem o que é aceitar Jesus em suas vidas. E aí o versículo 5 continua: por isso mesmo, se esforce. E aqui na gramática ele fala: se esforce de uma vez por todas, ao máximo. Acrescente a sua fé. E aí ele começa a falar sobre as virtudes. A excelência moral. E dentre a excelência moral, acrescente o conhecimento, que é a percepção. Dentre o conhecimento sobre as verdades de Deus, que é descobrir o saber de Deus, conhecer a vivência do relacionamento interpessoal com Deus, acrescente aí o autocontrole. E dentre o autocontrole, acrescente a perseverança. E a perseverança, meus irmãos, é a gente conseguir suportar as provações e todos os estresses que a gente tem. E dentre essa perseverança, acrescente a piedade, que é a prática de devoção. E dentre a piedade, acrescente a fraternidade. E dentre a fraternidade, acrescente o amor. Muitas versões ele fala amor fraternal. No original, às vezes é meio complicado se fazer essas conexões, mas é interessante porque ele tem uma separação entre fraternal ou fraternidade e amor, que a gente vai falar um pouquinho. Porque estas coisas existindo em vocês e em vocês constantemente tornar-se grande, ou seja, em crescimento, fazem com que não sejam nem inativos, e algumas versões fala, não sejam inúteis, nem falte frutos, ou que vocês sejam improdutivos, mas que vocês sejam no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existindo em nós crescemos para o pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, se alguém não as tem, é míope, é incapaz de ver objetos distantes com clareza, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. E aí eu quero usar duas virtudes para exemplificar um pouco o que seria esses problemas de ser míope, ser inútil e improdutivo, ou ser infrutivo. Porque a Bíblia usa muito a ideia de você frutificar, de a sua vida transbordar frutos, como se fosse uma árvore. E aí eu quero usar duas. Primeiro, a falta de percepção intelectual e espiritual, que é o conhecimento. E aí eu coloquei até um exemplo, não coloquei o exemplo em si, mas eu coloquei os tópicos só para a gente tentar facilitar um pouco a nossa ideia.
tentei sistematizar isso, tá? Isso é autoria própria. Às vezes dá até medo, mas a gente tenta. Utilizando aí a falta de percepção. Sabe pessoas que têm convicção e pensam assim, olha, se Deus é amor, então no amor não existe punição ou correção. Esse é um exemplo. Um exemplo de convicção. Logo, se eu tenho essa convicção, isso vai gerar uma ação. E normalmente, pessoas que têm essa convicção, elas vão agir da seguinte forma. Com frases mais ou menos parecidas com o que eu vou falar. Olha, deixa ele que é um adolescente. Ah, não, deixa, é só uma criança. Cara, ele está com depressão. Deixa passar, vai. Cara, ele está com problema no casamento. Deixa ele passar. Cara, ele está com problema no trabalho. Ah, não. Cara, deixa ele é filho do líder. É filho do pastor. Não mexe com isso não. Deixa. Tá. E o que isso cria? Uma visão míope. E nessa visão míope é uma pessoa que ela só vê o presente. E ela vai ser incapaz de perceber, sabe o quê? O que é justo. E aí acaba punindo o inocente com a rebeldia do outro. Isso é uma pessoa com a visão míope, por causa de uma convicção errada. Então ela vai se tornar inútil e infrutífera. Por quê? Ela vai ser capaz os únicos cristãos que ela vai tornar no futuro, na verdade, são pessoas idólatras, cínicas, caluniadoras, adúlteras, trapaceiras, abusadores, que está cheio, implacáveis e imparciais. Com esse tipo de convicção, como que a gente ensinaria arrependimento se não existe pecado? E nem uma morte eterna como punição? Isso foi um exemplo, tá? Os discípulos de Jesus, eles percebem a vontade de Deus porque os conhece verdadeiramente. Essa é a virtude da percepção espiritual e intelectual. Apocalipse 3:19, ele fala: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Na segunda virtude, como exemplo, eu colocaria a falta de fraternidade como um problema. E para a gente entender o significado da fraternidade, ela quer dizer que é uma afeição entre irmãos da família de Deus. Ou seja, tem algo em comum entre nós. E depois ele fala, acrescente o amor, que é o amor sem falsidade, é o amor que gera algum tipo de ação. E aí, às vezes, gente, a única visão que eu vejo na Bíblia entre a gente criar amizades, sobre se tivesse que categorizar amigos, eu colocaria inimigos, amigos íntimos. 3 categorias. É o que eu entendo que a Bíblia ensina. Amigos, para mim, são aqueles que caminham com Jesus. Se você caminha com Jesus de uma forma sincera, como filho de Deus, automaticamente você é meu amigo. Se eu quero desenvolver algo mais além disso, pode ser que a minha amizade com você vai se tornar mais íntima. E talvez a gente compartilhe coisas que não conseguiria compartilhar com todo mundo. Mas é diferente de eu tratar você como colega. Eu vim na casa de Deus falar, paz do Senhor, irmão. Te chamar de irmão, mas não ver o real sentido de te chamar de irmão. É como se a gente usasse um evangeliquez do dia a dia. Seria mais uma frase. Então, quando a gente fala irmão, entenda, é mais um amigo que caminha com Jesus. Porque Jesus caminhava entre amigos e irmãos. Então, se você é amigo de Jesus, meu irmão, então eu também sou seu amigo.
Só aqui eu quero trazer a mente, porque aqui a gente começa a quebrar já algumas barreiras. Por que eu não me esforço tanto para me dar com o outro, para lidar com o outro? Por que eu não me esforço para ter um relacionamento sincero com o outro? Ah, não, porque ele não é meu amigo. Geralmente a gente faz isso, tá? Principalmente na casa de Deus. Ah, se não é meu amigo, eu nem vou almoçar na casa. Não, nem vou conversar muito com ele. Conheço de vista. E aí tem pessoas que às vezes têm mais de 20 anos na igreja, mas não conhecem ninguém. Vive solitária, sozinha. Eu te pergunto, será que é a vontade de Deus para a sua vida, irmão? Se você é uma pessoa que vive com sinceridade com Deus, eu te pergunto, a palavra de Deus nos fala que a gente tem que desenvolver virtudes. Qual é o tipo de virtude que você está fazendo aqui? Bom, vou tentar dar uma acelerada, tá, gente? Os discípulos de Jesus, eles se desenvolvem inspirados na devoção a Deus e na fraternidade. E 1 João 3, dos 16 a 17 fala: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E aí, nós temos uma missão. Nós temos uma missão. A própria palavra de Deus nos fala claramente. É empenhar para desenvolvermos as qualidades de sermos excelentes. Porque virtude é uma qualidade de excelência. E por isso a nossa igreja, ela tem criado alguns meios saudáveis, gente. O grupo de conexão, ele é um meio saudável. E quando a gente fala de trabalho em pequenos grupos, eu entendo que ele é um dos melhores meios para a gente vivenciar essa fraternidade. Eu entendo isso. Eu creio nisso. Não é o templo, não são as construções. A gente edifica vidas. Essa é a maior construção que o Senhor tem deixado para a igreja. E através disso, nossos relacionamentos, além de melhorar, nós também vamos melhorar nosso relacionamento com Deus. A nossa visão espiritual, ela vai ser moldada e compartilhada com todos. Na oração, na reflexão, na troca de experiências. E a gente vai começar a viver e vivenciar testemunhos lindos e grandes milagres. O Fábio participa de um dos nossos grupos de conexão e certo dia a gente tinha poucas pessoas que iriam nesse dia participar. E o dia estava mais ou menos parecido com esse. Chuva, já estava de noite, um monte de coisa dando errado e tal. E aí o Rodrigo me ligou, que era um dos líderes facilitadores da célula, falou: e aí, cara, vamos fazer? O que você acha? Estou com você, o que você decidir. Aí meu coração apertava porque tinha passado uma semana bem difícil por causa desses grupos de conexão e tal, que é normal, às vezes acontece. Esse BO vocês deixam pra gente, tá? E cara, eu senti no coração, eu falei: meu, Deus quer falar com alguém ali. E a primeira pessoa que Deus falou no meu coração foi o Fábio. Fábio. Eu falei: e a Má, e aí, vamos desmarcar? Não dá? A gente fica em casa e tal. Eu falei: Má, vamos ter que ir. Por quê? Eu falei: porque Deus quer falar com o Fábio. Ah, mas como assim? Eu falei: vamos. Peguei o violãozinho, toco minha boca, mas era o que tinha. Peguei o violãozinho, a gente nem tinha lugar para estacionar no lugar, a gente estacionou longe. A gente foi caminhando na garoa, foi dando glória a Deus, mas a gente tinha certeza que Deus tinha para falar naquele dia. Quando eu cheguei na casa do Rodrigo, que inclusive é o cunhado do Fábio, o Fábio não tinha chegado ainda, aí eu fiquei falei: o Fábio não vem? Preocupado, né? Aí ele falou assim: não, ele tá vindo, ele ligou. Aí eu olhei assim e falei: cara, o Fábio é corajoso, meu. Tava um frio lascado, eu falei: meu, será que ele vai vir mesmo? Daqui a pouco só dá pra ver de longe o Fábio vindo, com a família inteira dele.
E aí eu deixo o resto para ele falar. Paz, queridos. Olha eu de novo aqui. Nesse dia, eu estava chegando a um dos meus limites. Às vezes a gente se mostra tão alegre aqui, né? Porque aqui é um espaço para estar alegre. Mas a gente enfrenta as nossas batalhas de segunda a sexta. E eu vivia uma situação bastante complicada no meu trabalho. Eu estava em uma empresa há 10 anos, mais de 10 anos. E eu vou tentar resumir bastante, mas eu acho que faz sentido contextualizar você, que uns 2 anos atrás, essa empresa foi uma bênção na minha vida. Essa empresa, até o último dia, a empresa foi uma bênção. Mas eu vivi um momento tão tranquilo lá, tão feliz, de tanta satisfação, e inexplicavelmente começaram a surgir uma série de oportunidades para eu sair de lá. Uma série de oportunidades. Oportunidades nas quais eu não sinto que eu fui orgulhoso, mas estava tão bom. Então por que sair? E aí a gente joga o preço lá em cima, sabe? E meses depois, estava tudo tão bom, meses depois, uma pessoa saiu da empresa. Por conta daquela pessoa ter saído, houve uma reestruturação e trabalhar naquela empresa ficou tóxico, impraticável. E eu me lembro de dias que eu chegava para começar o meu dia e eu orava e eu chorava, olhava para aquela tela do computador, via aquele cursorzinho piscando. Uma opressão, uma sensação que eu tenho dificuldade de explicar. Eu lembro que eu conversava com a minha esposa, eu falava: Gisele, eu não sei falar o que eu estou sentindo. Mas era uma situação tão angustiante, eu me desestabilizava de uma forma que eu desligava o computador na sexta-feira e eu passava o final de semana inteiro triste, angustiado, porque eu sabia que segunda-feira eu ia ter que abrir de novo. E aí eu comecei a procurar emprego. Falei, eu vou procurar. E aí comecei procurando, pedindo valores mais altos. Depois eu comecei procurando, pedindo o mesmo valor. Depois eu comecei a procurar, pedindo o valor até um pouco menos, aceitava. E por algumas vezes, por muito pouco, eu não saí sem nada. Eu falei, eu vou sair, porque daqui a pouco eu vou estar empregado, mas vou estar consultando um psiquiatra. E nesse dia que o Denis estava falando, um texto, enquanto o Senhor ministrava no coração dele, o Senhor ministrava também para mim um texto. Está em Romanos, capítulo 12, onde o apóstolo Paulo incentiva que nós comuniquemos aos santos as nossas aflições. E a gente fez aquele GC, foi um momento muito prazeroso de comunhão, mas assim, eu angustiado ainda, era uma angústia constante, uma preocupação constante. E chegou o momento de, gente, vamos orar, alguém tem alguma necessidade? E eu rasguei o verbo. Aquele foi o momento que eu pude abrir meu coração. De uma forma que eu não vou abrir aqui no púlpito. Mas ali em poucas pessoas eu pude abrir meu coração. Isso era um sábado. Trabalhei ainda aquela semana, na quinta-feira eu fui demitido. Enquanto procurava emprego, irmãos, eu fiz muitas entrevistas. Sabe entrevistas assim que você fala, estou contratado? Então, não estava. Várias. E eu ficava, meu Deus, está tudo fechado, não tem... Parece que o céu estava fechado, sabe?
Participamos daquele GC num sábado à noite. Naquela próxima semana, quinta-feira, eu fui desligado da empresa. Sexta-feira eu fiz uma entrevista. E na quarta-feira eu fui contratado por outra empresa. Eu entendi o quanto eu estava mal quando, dias depois que eu cheguei em casa demitido, ainda sem nada, a minha filha falou para mim: papai, ser demitido é ruim? Eu falei: poxa filha, eu tenho conta para pagar, então não é legal. Mas papai, se é ruim, por que quando você estava trabalhando você estava triste e agora você está feliz? Ela estava percebendo a minha angústia. E eu tenho certeza, queridos, que aquela oportunidade que a gente teve de abrir o coração era necessária, era importante. E eu quero incentivar você que de repente vem de uma cultura onde o GC não é uma realidade. Quero convidar você a procurar um GC e participar desse trabalho. Você pode ser ministrado também. Amém? Versículos 10 e 11. Por isso, irmãos, empenhem-se ainda mais para confirmar e consolidar o vosso chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais irão pecar. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmão, às vezes Deus fala assim: o tempo é hoje. Então, se você sente, eu espero que não seja por emoção, mas seja Deus te cutucando aí e falando: por que você não está indo? Será que você é melhor que os outros e não precisa? A verdade é que todos nós precisamos. Independente de que posição que você está na igreja. Diácono, pastor, líder, da zeladoria. Esquece todos os erros do passado, talvez. Tudo aquilo que te magoou em algum momento, em algum ministério. A gente está vivendo uma nova fase. Não deixa passar. Em nome de Jesus, que assim eu oro e profetizo sobre a vida de vocês. Que o Senhor faça a nossa igreja crescer e que os dons manifestem através deste ministério. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé? Seu amor, a sua redenção, entre a mesma bandeira que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei, o grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Sua luz brilhou na escuridão em nossos corações. Somos servos desse amor, mostrar o seu poder. Graça que é apesar de nós, o grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar.
Denis estava pregando aqui, eu estava lembrando da filosofia de Aristóteles. Segundo Aristóteles, virtude é entre o defeito e o excesso, a moderação. Segundo a Bíblia, é praticar a caridade, o amor, a fraternidade, que o Denis disse aqui. Virtude é praticar o bem, é essa a ideia. Quando você está no GC, você é abençoador e é abençoado, como nós ouvimos aqui o Fábio. Então que você possa ser abençoador, mas que você certamente será abençoado também. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Que meus irmãos tenham uma semana de paz, de graça, de bênção, de prosperidade. Cada um na sua casa, cada um na sua família, mas sempre lembrando uns dos outros, orando, servindo uns aos outros. Que teu amor, tão grande amor, imenso amor, que a tua maravilhosa graça, a comunhão e as consolações do teu Espírito, seja com o teu povo aqui em Vila Euro hoje e para todo sempre. E o teu povo diz, amém. Deus te abençoe, uma semana de graça e de bênção na sua casa, na sua vida e na sua família. Amém.